Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Dê o nome do seguinte composto orgânico. Bom, essa questão aqui, esse vídeo, né, ele faz parte de uma série aqui do canal, onde eu estou resolvendo e estou explicando diversas questões sobre nomenclatura de compostos orgânicos. Se você está bem no básico e não faz ideia de como que você dá nome aos compostos orgânicos, claro, você pode assistir essa videoaula, mas você pode também seguir toda a playlist para você aprender do básico ao avançado nomenclatura de compostos orgânicos. O link dessa playlist ele está na descrição desse vídeo. Você vai ver aqui embaixo alguns links dos cursos do Estuda Mais e mais abaixo desses links você abre ali a descrição, tá? E você vai encontrar o link da playlist. Clica lá e vê na ordem esses vídeos porque você vai do nível básico até o nível mais complexo nas nomenclaturas dos compostos, tá bom? Então aqui a gente tem uma nomenclatura de um composto que ele tem duas coisas que a gente tem que prestar uma boa atenção. Uma é essa dupla ligação, que é uma insaturação. Outra coisa é que nós temos uma ramificação, que pode ser esse CH3 ou este CH3 aqui. Por quê? Uma cadeia principal é a cadeia que possui o maior número de átomos de carbonos. Isso eu já falei para vocês na nossa aula passada. Só que agora a gente tem uma dupla ligação. E existe uma outra regra que ela sobrepõe a regra de que a cadeia principal é a que tem o maior número de átomos de carbonos, que é a regra que diz que na cadeia principal, obrigatoriamente, a sua insaturação precisa estar dentro. Então, você tem uma insaturação, coloca dentro da cadeia principal. Nesse caso, não é nenhum problema, porque, de qualquer forma, se eu tentar o maior número de carbonos, a insaturação ela vai estar dentro. Eu tenho duas opções. Ou eu digo que essa é a cadeia principal e ela possui 4 átomos de carbonos, ou eu digo que essa daqui é a minha cadeia principal e ela também possui 4 átomos de carbonos. Independente da forma que eu colocar, a cadeia principal vai ter a minha insaturação dentro da sua estrutura, da cadeia principal, e ela vai ter o maior número de carbonos. E o nome da estrutura vai ser o mesmo, ela vai ser a mesma estrutura. Essa estrutura é igual a essa estrutura aqui, tá? Cuidado, não ache que cadeia principal é só a cadeia reta, assim. Tá? Então, assim, eu já mostrei na aula passada que a cadeia principal não necessariamente ela tem que ser reta. Tá? Isso daqui é um exemplo de uma cadeia principal, mas não é o único jeito que ela pode estar, ok? Bom, se isso daqui é a nossa cadeia principal, essa parte em azul, eu vou escrever aqui, ó, cadeia principal. Se essa é a nossa cadeia principal, o que é esse CH3? Nós chamamos ele de ramificação. Tá? Ele é um ramo da nossa cadeia principal. A ramificação ela vai ter uma nomenclatura bem simples. Para você dar o nome para a sua estrutura, para o seu composto orgânico, você vai unir a nomenclatura da ramificação mais a nomenclatura que você tem da sua cadeia principal. Então, vamos lá. Ó, o nome do composto, ele é igual ao nome da ramificação mais o nome da cadeia principal. Eu vou colocar aqui CP de cadeia principal, tá bom? Então, é ramificação mais cadeia principal. Para dar um nome só para ramificação, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o prefixo que a gente tem nessa tabelinha aqui, eu já vou explicar ela, tá? Você vai pegar o prefixo e vai somar o prefixo à palavra il, tá? É sempre a palavra il no final das ramificações. Então, por exemplo, se o meu prefixo, ele tem relação com o número de carbonos que você tem na sua estrutura. Se o meu número de carbonos for 1, você usa o prefixo met. Se for 2, o prefixo et. 3, o prefixo prop. 4, o prefixo but.
5, pent, 6, ect, 7, ect, 8, oct, 9, non e 10, dec. Tá? Esses são os prefixos. E você vai utilizar eles tanto na sua cadeia principal quanto na ramificação. Só que na ramificação, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho só um carbono na minha ramificação. O prefixo que eu uso é a palavra met. Só que você vai utilizar, para a ramificação é prefixo mais a palavra il. Então vai ser a palavra met mais a palavra il, que vai dar metil. Esse é o nome que você vai dar para a sua ramificação. Tá? Então a ramificação que nós temos aqui, ela é do tipo metil. Na cadeia principal você também vai utilizar o prefixo, só que você vai somar prefixo mais intermediário mais sufixo para dar o nome da sua cadeia. É bem simples. Eu já vou explicar como que você vai fazer. Primeiro, eu só quero que você preste atenção numa coisa. A ramificação, ainda falando sobre ela, ela precisa ser localizada. E para localizar uma ramificação, você tem que numerar a sua cadeia principal. Você vai numerar a cadeia principal do lado que esteja mais próximo da ramificação e da insaturação. Entre as duas, você dá sempre preferência à insaturação. Então, vamos supor, eu poderia colocar assim, 1, 2, para que a insaturação estivesse no carbono 2. Aí 3 e 4, e a minha ramificação está no carbono de número 3. No entanto, se eu numerasse do outro lado, como que ficaria? Ficaria 1 e 2, opa, minha insaturação também está no carbono 2. 3 e 4. Dessas duas possibilidades, você vai preferir essa daqui. Porque nessa, tanto a insaturação está no carbono de menor numeração, que é o de número 2, quanto a minha ramificação também está no carbono de menor numeração, que é o carbono de número 2. Então você vai escolher essa numeração, não por causa da ramificação, mas por causa da insaturação e da ramificação. Quando você vai numerar uma cadeia carbônica, a preferência entre insaturação, que é a dupla, e a ramificação é da insaturação, é da dupla ligação. Só que entre a dupla ligação e se eu tiver uma opção de deixar melhor para a dupla ligação e para a ramificação, você vai utilizar dessa escolha, tá bom? Então esse é o caso. A gente vai, lembre-se, ordem de preferência. Primeiro você dá preferência à ramificação para numerar a cadeia, tá? Ramificação. Depois, ramificação não. A preferência da insaturação, desculpa. É primeiro a insaturação, depois a ramificação. Essa é a ordem de preferência aqui. Primeiro a de cima, depois a de baixo, ok? Então vamos lá. Essa é a numeração da cadeia. A minha ramificação é do tipo metil e está localizada no carbono 2. No nome da sua estrutura, você vai começar, eu vou colocar o nome aqui embaixo, tá? É o espaço que eu vou ter. Você vai começar escrevendo a palavra 2, depois um tracinho para separar o número do nome que você tem da sua ramificação. Então é 2-metil. E aí você vai para o nome da sua cadeia principal. A cadeia principal ela contém 1, 2, 3, 4 átomos de carbonos. Tudo bem? 4 átomos de carbonos. Então você vai vir aqui no seu prefixo e vai utilizar a palavra para 4 carbonos, but. E você vai escrever esse but logo depois do nome da sua ramificação. Não precisa separar, é junto mesmo. Metil-but. Agora você vai colocar o seu intermediário. O intermediário, ele fala da saturação da sua cadeia. Ela só tem ligação simples, você utilizaria a palavra an. E a gente diz que ela é um alcano. Se você tem uma ligação dupla, você diz que tem um alceno e a palavra que você usa no intermediário é o en. E é o caso, né? A gente tem um alceno no carbono de número 2. Entre o 2 e 3 a gente localiza no de menor numeração, que é o 2. Você vai fazer essa localização. Você vai vir aqui e vai escrever tracinho de novo para separar letra de número, 2, tracinho de novo para separar o número de letra e vai escrever a palavra en aqui na frente. Esse 2 ele está localizando a dupla ligação. Esse 2 está localizando a ramificação. Lembra que as duas estão no mesmo carbono, não é? As duas estão no carbono de número 2.
Então você tem que localizar as duas. E a terminação, que é o sufixo, ela tem relação com a função orgânica que nós temos. A nossa função é hidrocarboneto. Por quê? O hidrocarboneto ele só possui átomos de carbono e hidrogênio dentro da sua estrutura. Se você analisar a sua estrutura, é o que você tem. Só carbono e hidrogênio dentro de toda a estrutura. A terminação é a letra O. Então, no final do nome, você vai escrever O. Tudo bem? Então, você tem aqui, 2, localizando a ramificação metil. 2, localizando a ramificação metil. Isso daqui é a sua ramificação, tá? Vamos colocar aqui, ramificação. E essa outra parte, onde tem o put, 2N, tudo isso daqui é o nome da cadeia principal. Então aqui está a nossa CP. Por isso que eu disse que o nome da nossa estrutura, do nosso composto, é a ramificação mais a cadeia principal. Tá? Lembra que a gente tinha falado ali em cima? A cadeia principal ela começa com o prefixo, a gente colocou o nosso prefixo aqui, mais o intermediário, que é esse EN que nós temos aqui, intermediário, mais o nosso sufixo. Já a nossa ramificação, ela era um prefixo mais a terminação IU. Então, prefixo MET, terminação IU. Na cadeia principal, prefixo PUT, intermediário EN, sufixo que é a terminação O. Tanto o intermediário foi localizado, a dupla ligação teve que ser localizada, quanto a nossa ramificação. Então, basicamente é isso. É assim que você dá um nome a um composto orgânico que é tanto insaturado quanto ramificado. E não esqueça que existem ordem de preferências, tá, na numeração. Nesse caso, a gente numerou de uma forma que satisfazia tanto a insaturação quanto a ramificação, mas a ordem de preferência é insaturação tem que estar mais perto da ponta da cadeia, depois é a ramificação. Tudo bem? Então é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica. Um exercício básico, passo a passo, de como que você dá nome a compostos orgânicos. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se gostou e quer acompanhar a nossa série de nomenclatura de compostos orgânicos, não esquece, o link está na descrição desse vídeo aqui. Esse daqui, se eu não me engano, já é o 8º vídeo da nossa série. Então você entra na playlist e vai estar em ordem. O 8º vídeo é esse daqui e lá você vai encontrar uma série de vídeos fazendo aí nomenclatura de compostos dos mais simples até os mais complexos, tá bom? Forte abraço, galera. A gente vai se ver numa próxima videoaula. Tchau, tchau.